Descubra algo que poucos sabem: o glorioso plano de Deus segundo a Bíblia, as duas casas de Israel. Abraão gerou Ismael e Isaque. Ismael é o primogênito de Abraão e Isaque gerou Esaú e Jacó. Esaú é o primogênito. Ismael gerou 12 tribos e Jacó também gerou 12 tribos. Deus fez uma promessa para Abraão que está em Gênesis 12, 3. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, e não somente Israel. Essa promessa passa para seu filho Isaque, de Isaque para Jacó, e de Jacó para as 12 tribos. Este é um grande plano de Deus. No futuro reino do Senhor Jesus, mais à frente, o reino será dividido em duas casas pela vontade de Deus, Efraim e Judá. Judá ficará com 2 tribos, e Efraim, a casa de Israel, com 10 tribos. No futuro apocalíptico, voltará a ser um único reino, e nesse reino estarão os gentios, fazendo parte de Israel. Nós teremos o desenvolvimento completo do magnífico plano de Deus. Dos 12 filhos de Jacó virão as 12 tribos. De um de seus filhos, Judá, será formada uma tribo, e de outro filho, José, a tribo de José. José terá um filho chamado Efraim, que também se tornará uma tribo. A palavra nos revela que Efraim se tornará grande até formar um reino, e Judá também se transformará em um reino. Quando Efraim se torna uma tribo e depois um reino, isso desbloqueará as profecias em Oséias. Judá e Efraim tornam-se 2 reinos porque é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala no Novo Testamento, mas na carta de Paulo não aparecem os nomes Efraim ou Judá, como em 2 Tessalonicenses. Deus inspirou o apóstolo a usar outras palavras para nos desafiar. Estaremos mostrando nas Escrituras como Deus fez a divisão das 2 casas, o reino de Judá e o reino de Efraim. Deus não faz nada por acaso. Ele fala através de sonhos e é enigmático. Ele nos revela através de parábolas e enigmas. Entendendo a divisão do reino, lembrando das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, esta revelação depende do conhecimento da lei e profetas. Foi Deus quem estabeleceu como seria a divisão do reino. Nos últimos anos da vida de Salomão, ele desobedeceu aos mandamentos do Senhor, casando-se com muitas mulheres. Algumas das esposas de Salomão o incentivaram a adorar ídolos e afastar seu coração do Senhor. A ira do Senhor se acendeu contra Salomão, mas por causa do seu servo Davi, não destituiu Salomão naquele momento, mas dividiu o reino após sua morte. Ele colocou Roboão, filho de Salomão, como rei sobre a casa de Judá, sobre 2 tribos, e Jeroboão sobre 10 tribos. Efraim, casa de Israel, irá se tornar os gentios, e Judá, casa de Judá, formará os judeus. Tudo está relacionado com as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. De Abraão sairá uma multidão de nações, e de Judá virá o Messias, e de José, os gentios, por meio de Efraim. A casa de Israel se tornará um reino, e este reino será dos gentios. Deus prometeu a Abraão que sua descendência seria como o pó da terra, e também prometeu a Jacó que sua descendência seria como o pó da terra, e também prometeu a Abraão que sua descendência seria como as estrelas do céu. Não só como o pó da terra, natureza humana, mas como as estrelas do céu, natureza celestial. A referência ao pó da terra se originou em Gênesis e passa pelos profetas, até chegar a Daniel, capítulo 12, e ao desfecho final, em Apocalipse. As promessas a Abraão estarão em Gênesis 12, versículo 3, e Deus ampliará esta promessa em Gênesis 22, versículo 18, e em Gênesis 26, versículo 4. Deus confirmará esta promessa com Isaque em Gênesis 28, versículo 14, e com Jacó. As 3 promessas serão confirmadas de forma que todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó estão relacionadas a Efraim, casa de Israel, pois a casa de Israel se tornará a plenitude dos gentios. Essa expressão plenitude dos gentios aparece em Romanos 11, que se origina em Romanos 9. Paulo citará o profeta Oséias, que fala muito de Judá e Efraim.
A casa de Efraim e a casa de Judá se tornarão um só povo e um só reino. Esta profecia está em Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 16. Também se encontra em Jeremias 31, versículo 31, e em Oséias capítulo 1, versículo 10. A explicação final e a conclusão na segunda parte deste vídeo, só aqui na série escatológica Chips 87. Deus abençoe.